Invista nos discípulos. É sobre isso que eu quero refletir com você hoje, a partir da nossa leitura. Ontem eu te desafiei a não desistir dos difíceis. E de fato, na vida cristã, no ministério, nós somos convidados a não desistir das pessoas porque elas são difíceis, porque elas têm dificuldades, ou não desistir de uma tarefa porque ela é complicada. Nós somos desafiados a confiar no poder de Deus, a confiar na ação do Espírito Santo e a perseverar, apesar das dificuldades das missões, da dificuldade de lidar com as pessoas, com a limitação das pessoas. E investir nos discípulos não é algo discordante, não é conflitante com essa ideia, porque sim, os discípulos também são difíceis. Os discípulos também têm limitações, também têm fraquezas, também têm pecados. Investir nos discípulos não é ignorar os difíceis. O que diferencia um discípulo é a disposição dele de querer aprender, de querer se dedicar, de querer crescer, mas os discípulos nem de longe estão isentos das fraquezas e das suas limitações. O que devemos levar em conta ao escolher alguém para caminhar não é se ele está pronto, não é se ele não tem fraqueza ou dificuldade ou pecado, mas é se ele de fato quer. Muitas pessoas estão dedicando tempo, estão dedicando atenção para gente que parece fácil, que parece não ter limitação, que parece não ter dificuldade, mas que não é discípulo, que não quer Jesus, que não quer ter sua vida transformada por Jesus. E as igrejas estão cheias de gente assim, que parecem muito fáceis, muito amigáveis, muito boas, mas que não são discípulos. Por outro lado, temos muitas pessoas que são difíceis, que têm limitações, dificuldades, pecados, mas que querem, que desejam, que querem Jesus, que querem ser transformados por Ele. E é nessas pessoas que nós devemos investir, aqueles que querem ser discípulos. Os discípulos merecem a nossa atenção. Jesus nos desafiou a fazer discípulos. E fazer discípulos é dedicar tempo, é gastar tempo com as pessoas, é se dedicar, é ensinar. Fazer discípulo não é batizar gente. Fazer discípulo não é distribuir folheto na rua. Fazer discípulo não é esticar uma faixa. Fazer discípulo é gastar tempo com as pessoas, é se dedicar a ensinar, a entender suas fraquezas, a tratá-las, a acolhê-las quando fraquejam, a estimulá-las e a encorajá-las para que cresçam, para que se fortaleçam. Paulo nos dá uma grande lição disso. Hoje, na nossa leitura, nós vimos alguns trechos da estadia de Paulo em Éfeso, e eu acho que ele nos traz algumas lições muito preciosas sobre o ministério, sobre a importância de investir nos discípulos. No capítulo, hoje a nossa leitura nos levou, né, do capítulo 18, a partir do verso 24, até o capítulo 21, no deixa eu conferir aqui, gente, capítulo 21, verso 14. Até o capítulo 21, verso 14, foi a nossa leitura de hoje. E o que nós vimos aqui? Nós temos principalmente o relato da terceira viagem missionária de Paulo, mas eu quero focar nos trechos que dizem respeito à estadia dele em Éfeso. No capítulo 19, nós temos o texto nos dizendo que Paulo chega a Éfeso, ele encontra ali no litoral alguns discípulos, algumas pessoas que tinham sido batizadas, mas tinham recebido o batismo de João, ainda nem sabiam sobre o Espírito Santo, não tinham sido batizados em nome de Jesus, não tinham recebido o Espírito Santo. Paulo os instrui, os batiza, eles recebem o Espírito Santo. E o texto diz que Paulo segue por algum tempo realizando seu ministério ali em Éfeso. Ele foi à sinagoga e ele ficou ali 3 meses pregando corajosamente na sinagoga, ensinando sobre Jesus de modo convincente, falando do reino de Deus. Mas o texto nos diz que alguns desses judeus se mostraram endurecidos e rejeitaram a mensagem, começaram a falar mal, começaram a falar contra, falar publicamente contra o caminho, que era como eles eram tratados, como eles eram referidos. E Paulo faz o seguinte: se não me querem aqui, se há resistência aqui, se as pessoas não querem ouvir essa mensagem, então eu vou deixar a sinagoga e eu saio com aqueles que querem. O que ele faz? Paulo deixa a sinagoga e ele leva consigo discípulos. Ele leva consigo os discípulos e ele passa a realizar discussões na casa de Tirano. Ele vai para uma escola, ele vai para essa escola que ficava na casa de Tirano e ali ele passa 2 anos com esses discípulos. Se não quiseram ouvir na sinagoga, ele sai com os discípulos, com aqueles que quiseram. Com os discípulos sempre vale a pena caminhar. Talvez não seja no ambiente em que gostaríamos, no lugar em que acharíamos interessante,
mas certamente é com os discípulos que o trabalho mais relevante é feito, porque são aqueles que desejam e que certamente serão alcançados e aproveitarão ao máximo a obra de Deus e querem receber do Senhor aquilo que ele tem para oferecer. Paulo se afasta no ambiente de hostilidade, para que ele tenha a paz, mesmo que numa escola, numa casa, num lugar menor, para que ele possa caminhar com seus discípulos. E ali ele passa mais 2 anos caminhando com esses discípulos, ensinando, preparando esses discípulos para prepará-los para o ministério. E nós temos no finalzinho, já na frente da nossa leitura, já no capítulo 20, um dos episódios mais emotivos, mais emocionantes do relato do livro de Atos, que é quando Paulo, voltando da sua viagem, ele segue em direção a Jerusalém, ele sabe que não conseguirá voltar mais ali, então ele está passando por uma cidade próxima, manda chamar os líderes de Éfeso, provavelmente esses líderes com quem ele passou 2 anos ali ensinando na casa, caminhando com eles, ele manda chamar esses líderes e diz para eles, olha, eu fiz o que eu pude por vocês. Tudo que eu pude realizar, eu fiz. Eu fiz o trabalho do Senhor com humildade e com muitas lágrimas. Eu suportei as provações, as intrigas dos judeus, por causa de... Ele diz que eu suportei as intrigas dos judeus, jamais deixei de dizer a vocês o que vocês precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Eu anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, que se voltem para Deus, que tenham fé no nosso Senhor Jesus. E agora eu sou impelido pelo Espírito para ir a Jerusalém. Eu não sei o que me espera lá, eu não sei o que me espera ali, senão que o Espírito me diz em todas as cidades que eu tenho pela frente prisão e sofrimento. E ele diz que agora eu sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Mas eu vou tranquilo, porque eu sei que se alguém se perder, não foi porque eu deixei de ensinar. E eu desafio vocês, cuidem de si mesmos, cuidem do rebanho para o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de que pastoreiem a igreja de Deus comprada pelo seu próprio sangue. Paulo dedica o seu tempo aos discípulos, aos que queriam, aos que desejavam mais de Deus, mais da vida cristã, conhecer ao Senhor. E ele pode se despedir desses irmãos, depois de tanto tempo dedicados a eles, despedir sabendo que não os veria de novo, sabendo que cumpriu a sua missão. Por amor a Jesus, amando a Jesus, se dedicou a eles, serviu aqueles irmãos. E agora eles são líderes preparados para cuidar, para amar a igreja. E o texto nos diz que, num momento de muita emoção, Paulo ora com eles. Todos eles choraram muito, se despediram com abraços, com beijos. E o que mais entristeceu eles foi saber que eles não veriam mais Paulo. Mas tanto eles quanto Paulo estavam certos de que tinham feito tudo o que o Senhor esperava deles. E agora eles podiam seguir esse trabalho que o Senhor havia deixado. Não se esqueça de investir tempo, atenção, naqueles que são discípulos, aqueles que desejam o Senhor, que querem conhecer a palavra de Deus. Precisamos parar de perder tempo com gente que só quer auê, com gente que só quer agito de igreja, que quer evento, que quer festinha, que quer ter um nome num hall de membro, que quer parecer crente. Precisamos gastar tempo com quem realmente quer ser crente, porque são esses que farão a diferença na vida de outros. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Cumpramos a missão que o Senhor tem para nós e sigamos em paz, sabendo que fizemos o que Ele tinha para as nossas vidas. Vamos juntos? Lendo a palavra de Deus. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui.